pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal, intitulado Isso é Crime? Bom, no episódio de hoje do quadro intitulado Isso é Crime, do nosso canal, nós vamos relatar a possível ocorrência de crime de boca de urna durante as eleições. Estamos nos meios das eleições, não é? As eleições municipais que vão acontecer no Brasil, nesse dia 15 de novembro de 2020, quando este episódio do nosso canal é gravado. E a nossa grande questão é saber se fazer boca de urna no dia da eleição configura ou não crime e se, além disso, é possível a prisão em flagrante ou qualquer tipo de prisão neste dia preciso das eleições. Vamos lá? Bom, realizar boca de urna ou qualquer tipo de propaganda eleitoral no dia das eleições configura crime sim, pessoal, de acordo com o artigo 39 da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, a chamada Lei Eleitoral. Então, a Lei 9.504 de 97 foi uma lei que regulamentou amplamente todas as eleições no Brasil, embora siga vigente ainda o Código Eleitoral, sobre o qual nós vamos comentar em breve. Então, lá no artigo 39, nós temos toda uma regulamentação da campanha eleitoral do ponto de vista da publicidade e da propaganda. É bem interessante, esse artigo 39 eu sugiro a leitura porque, além de falar do crime eleitoral de boca de urna, ele tem uma regulamentação bastante contundente e ampla da realização da prática de propaganda eleitoral. E, além disso, ele estabelece regras relativas à propaganda eleitoral pela internet, que é uma novidade que apareceu regulamentada a partir de 2017 no Brasil. Bom, o crime de boca de urna constitui especificamente o parágrafo 5º do artigo 39 da Lei 9.504/97. Então, lá no parágrafo 5º desse artigo 39, nós temos que constitui crime distribuir qualquer tipo de propaganda, sejam panfletos, santinhos, qualquer tipo de propaganda no dia das eleições, no dia da ocorrência das eleições no Brasil, e isso é punido com uma pena de 6 meses a 1 ano de detenção ou o cumprimento de algum tipo de serviço alternativo à comunidade por igual prazo, de 6 meses a 1 ano, ou detenção, então, ou cumprimento de algum tipo de prestação de serviços à comunidade. Então, a distribuição desse tipo de propaganda, inclusive propagandas irregulares no dia da eleição, vão configurar o crime de boca de urna. A distribuição desses panfletos que está autorizada, não é, pessoal, em dias que não sejam precisamente o dia das eleições. Então, até às 22 horas do dia anterior ao dia das eleições é possível a realização de alguns tipos de propaganda. Mas também nesse mesmo artigo 39, que eu disse que a leitura é bastante interessante, da Lei 9.504/97, nós temos uma regulamentação da propaganda eleitoral no Brasil em sentido amplo. Então, é possível, por exemplo, colocar mais outdoors, propaganda fixa em qualquer tipo de rua, ou avenidas, ou estradas pelo Brasil. Esse tipo de propaganda não é mais possível, propaganda fixa, não é? É possível a entrega de panfletos, de algum tipo de publicidade que não tenha também nenhum tipo de valor monetário configure vantagem para o eleitor. Então, além de não ser mais possível a propaganda fixa, não se pode também entregar canetas, brindes, bonés, camisetas com propaganda eleitoral, seja do partido, seja do candidato. Esse tipo de coisa se fazia muito antes, mas não é mais possível hoje. Showmícios também, com algum tipo de artista, para atrair a atenção do eleitor, também não é mais possível. Ou seja, qualquer tipo de aliciamento do eleitor que se configure como vantagem, como a gente falou, canetas, bonés, camisetas, passou a ser proibido no Brasil. Então, isso está no artigo 39, que fala da propaganda eleitoral no Brasil. E, especificamente, no parágrafo 5º, nós temos, então, o crime de boca de urna, que configura a distribuição de propaganda, ainda que uma propaganda regular através de panfletos, no dia preciso da eleição, com pena de 6 meses a 1 ano de detenção ou prestação de serviços à comunidade. Esse tipo de regulamentação, então, pertence à lei eleitoral e a irregularidade, ela perpassa qualquer tipo de propaganda que se faça ou de manifestação no dia das eleições. Só é admitido, isso de acordo com o artigo 39A da Lei 9.504 de 97, a manifestação individual e silenciosa do eleitor no dia da eleição. O que isso quer dizer? Eu, como eleitor, posso me manifestar individualmente, portando algum tipo de bottom, de broche, ou algum tipo de adesivo, somente isso, ok, pessoal? Não mais do que isso, e silenciosamente, sem nenhum tipo de manifestação verbal, no dia das eleições. Além disso, tem que ser individual
Independentemente de nós estarmos vivendo nesse ano de 2020, né, nas eleições de 2020 também, que foram bastante afetadas pela pandemia da Covid-19, como todos nós sabemos, a manifestação tem que ser individual mesmo antes da questão da pandemia, ok, pessoal? Ou seja, a pessoa não pode se manifestar em conjunto, em grupo, ainda que esteja ali portando um boto, um adesivo, essa aglomeração, além de configurar um risco à saúde pública nessas épocas de pandemia da Covid, já era proibida antes e também vai configurar a propaganda irregular, ou seja, uma espécie de boca de urna no dia das eleições. O eleitor só pode se manifestar, portanto, de acordo com o artigo 39A, de forma individual e silenciosa e ainda por cima de forma bastante singela, né? O bottom, o adesivo e não de uma maneira mais ostensiva, certo? Já que isso pode influenciar e aliciar eleitores para o voto em um ou outro candidato. Esse tipo de punição da boca de urna é justamente para preservar a liberdade de escolha do eleitor no dia da eleição, para que ele não seja aliciado e não seja convencido do voto ali na boca da urna, ou seja, às vésperas de depositar o seu voto na eleição. E assim ele pode exercer o seu direito mais livremente, o seu direito de sufrágio. Bom, é importante dizer também que, embora configure um crime, é um crime que tem uma pena bastante branda, de 6 meses a 1 ano de detenção, a boca de urna eleitoral. E aí nós passamos agora para a segunda parte do nosso vídeo, que vai falar sobre a prisão. Será que é possível, então, uma vez que há a propaganda eleitoral irregular, a entrega de santinhos, né, o popular santinho ou panfletos no dia da eleição, ou qualquer outro tipo de irregularidade que a gente já viu quais são no dia da eleição, a manifestação coletiva, por exemplo, é possível prender este eleitor? É possível prender candidato ou eleitor que estejam fazendo manifestação que extrapole o que a gente acabou de aprender sobre a propaganda eleitoral? Bom, pessoal, aí nós vamos para o Código Eleitoral que eu citei no começo do nosso vídeo. A Lei 4.737 de 1965. Lei 4.737 de 65, que eu vou colocar aqui, é o Código Eleitoral Brasileiro. Ou seja, ele é bem antigo, mas nós temos aquela lei lá do começo, né? A Lei 9.504, 97, que é mais moderna e trata das propagandas eleitorais nesses tempos nossos, inclusive através da internet, de impulsionamento de conteúdos. Lembrando, é possível impulsionar conteúdo, certo? É possível conteúdo pago na internet, isso também ficou muito claro a partir de 2017, porém, esse impulsionamento tem que ser feito antes do dia da eleição. Se for feita propaganda irregular na internet no dia da eleição, boca de urna, como a gente falou, artigo 39 da Lei 9.504. E esse impulsionamento pode acontecer antes do dia da eleição e ficar no dia da eleição. Ele pode ficar postado no ar, não é necessário retirar o conteúdo, mas ele foi postado em dia anterior às eleições, certo? Bom, passando para o Código Eleitoral, o que nós temos lá? A questão da prisão. É possível prender eleitor no Brasil no dia das eleições por este crime ou qualquer outro? Aí nós vamos para o Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65, no artigo 265. O que tem lá no artigo 265 do Código Eleitoral? Nós temos que não é possível a realização de nenhum tipo de prisão, seja ela prisão, algum tipo de prisão cautelar ou prisão pena, né, cumprimento de pena, a não ser que seja prisão em flagrante delito ou então a prisão em cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, uma sentença condenatória irrecorrível. O que nós temos ali? Nós temos que é possível esta prisão, desde que seja em flagrante delito de crime inafiançável, pessoal, seja crime bastante grave, como por exemplo os crimes hediondos, ou então a prisão que resulta do cumprimento do mandado de prisão pela condenação desta pessoa, eleitor ou candidato, por uma sentença condenatória irrecorrível. Ou seja, a pessoa foi condenada irrecorrivelmente, agora vai ser presa para o cumprimento da sua pena de prisão. Então, não é possível, por exemplo, a decretação de outros tipos de prisão provisória, como, por exemplo, a prisão preventiva ou a prisão temporária, porque isso poderia coartar o direito de liberdade de expressão do eleitor no dia da votação, depositando o seu voto, não é mesmo? Se ele é preso nas primeiras horas do dia, ele vai perder o dia da eleição. Então, para evitar que se coíba o direito de votar, né, o direito de sufrágio, que é universal de todos os cidadãos maiores de 16 anos no Brasil, então é impossível que se decrete a prisão, a não ser que seja nesses termos do Código Eleitoral Brasileiro. Primeiro, então, a prisão em flagrante delito de um delito inafiançável, como, por exemplo, um crime hediondo ou os crimes equiparados, crimes bastante graves, portanto, não é o crime de boca de urna, né? A pessoa não pode ser presa em flagrante pela boca de urna. É claro que pode ser feita a ocorrência deste crime para que ela depois responda por este processo, mas não vai ter coartado o seu direito de voto, não é?
e, secundariamente, também uma prisão como forma de cumprimento de uma sentença condenatória transitada em julgado, pela qual a pessoa foi condenada anteriormente, está se cumprindo a sentença do juiz. Então, aí a pessoa pode, de fato, ser presa a partir daquele dia, já que vai cumprir definitivamente uma pena. Não é possível que seja uma prisão provisória de qualquer modalidade, a preventiva, a temporária. Inclusive, os autores colocam que a conversão do flagrante em prisão preventiva também não poderia ser feita no dia da eleição, certo? Essa análise que o juiz faz, seja relaxando o flagrante, ou então determinando a liberdade provisória, ou convertendo o flagrante em prisão preventiva, não poderia ser feito, já que isso poderia cortar o direito de expressão, o direito de voto do eleitor. Poderia apenas ser realmente preso em flagrante, aquela pessoa que está sendo presa em flagrante de crime inafiançável naquele mesmo dia, mas não a conversão naquele mesmo dia da prisão em flagrante em prisão preventiva, certo? Bom, então são as duas modalidades, as únicas modalidades em que se admite a prisão no dia da eleição e que poderiam, de fato, impedir que o eleitor exercesse o seu direito de voto, não é mesmo? Mas são casos bastante pontuais que estão no nosso Código Eleitoral, artigo 263. Depois vocês confiram o Código Eleitoral também, que tem essas regulamentações mais precisas e mais gerais a respeito das eleições, direitos fundamentais do eleitor, dos candidatos, ou seja, nisso ele é ainda mais abrangente que a lei eleitoral, que é a Lei 9.504 de 97, e, portanto, que delimita as hipóteses, que são raras, de prisão no Brasil. Essa suspensão da possibilidade de prisão, a não ser no caso do flagrante de crime inafiançável no Brasil, ou então em cumprimento de sentença penal transitada em julgado, não é possível nos 5 dias anteriores à eleição e até 48 horas após o dia da eleição. Isso também está no artigo 263 do Código Eleitoral Brasileiro. 5 dias antes da eleição, no próprio dia da eleição, e 48 horas após o pleito. Assim se garante amplamente a liberdade de voto, o exercício do direito ao voto por parte do eleitor, sem nenhum tipo de ameaça ao exercício do seu direito, já que se a pessoa ficasse presa, eventualmente poderia permanecer presa no dia da eleição também, ainda que alguns dias antes. Então, 5 dias antes e 48 horas depois do pleito, certo? Bom, por hoje é só. Esse foi o nosso Isso é Crime de hoje, perguntando a respeito da boca de urna e da possibilidade de decretação de prisão no dia das eleições no Brasil. Voltamos proximamente com mais quadros do nosso canal, Professora Gisele Mendes. Muito obrigada e até a próxima.